Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno Eu sou a Carol Pereira. e hoje a gente vai falar de mais uma cidade europeia. A gente falou que tem algumas semanas a gente falou de Londres, hoje a gente vai para Paris, na França, a cidade mais visitada do mundo e com certeza muita gente está a fim de ir. Você já foi, né, Carol? Já fui. Tu já foi também, né, Hugo? Fui. Quantas É vezes? meio... Eu fui uma só. Eu fui 2 vezes, mas uma vez foi bem curtinha. E você foi na sua Eurotrip e quando estava morando também na Irlanda, né? Não, eu tive uma conexão lá de um dia quando eu tava indo pra Itália, pra uma viagem pra Itália. Uhum. Quando eu morei na Irlanda, eu não fui pra França. Mas tinha planos de voltar pra França, mas Covid, né? Atrapalhou tudo. Sim. E qual que é a sua visão geral, qual é a sua opinião sobre Paris? Eu acho que Paris é uma cidade linda, com certeza merece uma visita. É fantástica, é elegante, é tudo de bom. A comida é maravilhosa, culturalmente é riquíssima, a arquitetura é magnífica, a Torre Eiffel é tudo que a gente sonha. Mas eu acho que o pessoal lá da França, o pessoal de Paris especificamente, é muito nariz empinado, é muito antipático, eles são grosseiros. A verdade é essa. É a minha opinião, né? Eu vou te dizer assim que eu já morei até com franceses aqui, né, quando eu dividi apartamento na Alemanha, que eles não eram de Paris, uma morava em Paris, e eles dois mesmo também falavam que eles não gostavam de Paris, que os parisienses realmente são assim. Então, assim, é uma fama até na França mesmo. Tipo, os outros franceses que não são de Paris não gostam dos parisienses. E eu acredito, porque, sinceramente, olha, eles são muito antipáticos. Assim, ok, eu sei que eles têm esse preconceito, eles querem que as pessoas falem francês, né? Não falem inglês. Mas, cara, eles são uma cidade turística que é a cidade mais visitada do mundo, então eles vivem muito do turismo também. Então eles tinham que aprender a ser mais educados. Mas a gente pode ver que toda essa falta de educação não atrapalhou em nada o turismo, porque o pessoal. Mas acho que é de bom tom eles serem um pouquinho mais agradáveis, assim, não sei. Olha, eu vou dizer, a minha experiência em Paris com os parisienses foi de boa, vou falar a verdade. Eu fui lá na minha Eurotrip, eu tava com meu namorado na época e ele fala francês. Ah, Então, isso ajudou muito. o meu único francês era l'addition, s'il vous plaît. Bonjour, e já deu. Bonjour, mon amour. Le champoir. Mas assim, todo mundo que eu conheço que foi pra Paris fala a mesma coisa, que os franceses realmente estragam. Eu não sei se assim é questão dos parisienses ou se é questão por ser muito turístico, eles já estão de saco cheio de turista, sabe? Tem isso também, né? Tem uma grande chance de ser isso. Mas, né, tá no inferno, Não é o motivo. tu tá morando lá, então seja. Não sei. Mas, enfim, fora isso, Paris é demais. Eu queria, em alguns momentos da minha vida, eu queria que tivesse alguém filmando, porque eu queria rever a minha cara naqueles momentos, sabe? Então eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez para ver a torre, a gente saiu da estação de metrô e eu tava esperando encontrar a torre do lado direito. E eu tava olhando e eu não vi. Eu pensei assim, nossa, que porcaria, né? Já tava puta com os franceses, pensei, não tem nem torre, olha só, não dá nem de ver. A hora que eu olhei pro outro lado, aquilo gigantesco, assim, se projetando do chão, fantástico. Eu queria ter uma câmera me filmando naquele momento, porque eu tenho certeza que a minha cara foi de espanto total, assim. Paris é uma cidade realmente muito, muito bonita. Uma das cidades mais bonitas que eu já fui. É aquela cidade que parece um cenário de filme mesmo, né? Que Se tu é tá tudo bem muito perfeito. de fundo, tem até a musiquinha, assim. Sim. E você vê, tipo assim, a arquitetura, os prédios. Você vê que a cidade realmente eles têm um cuidado enorme. E aqueles cafés é igual assim que você vê nos filmes, de verdade. É igual nos filmes, é verdade. É muito bonito. E é uma cidade muito romântica, né? Uma cidade muito de casal, assim. Se você vai de casal, é outra vibe.
2 vezes que fui, tava sozinha, então. É. Eu tava um dia Mas com meu marido, mas. se você for com seu marido, você vai ver que é uma cidade diferente. Eu gosto muito de Paris, gostei. Eu não tive experiências ruins, apesar de que meu namorado na época ele foi roubado, né? No metrô de Paris, roubaram a carteira dele. Mas assim, roubaram, tipo, pegaram da mochila, sabe? Ele nem Sim, viu. sim. Isso tem muito em Paris, de pickpocket, essas coisas, né? Uhum. Principalmente ali perto da Torre Eiffel, tem que tomar muito cuidado. Perto das catedrais, tipo, daquela igreja Notre Dame. Sacré-Cœur. Como que a Ah, gente fala? Sagrado eu Coração. acho que chama Sacré-Cœur, eu não sei falar. Mas, todos os lugares turísticos tem que tomar bastante cuidado. Paris tem muita mão leve. Mas Paris também não é só a Torre Eiffel, né? O que mais que tu fez algo? A primeira coisa que eu fiz foi. Eu não fiquei muito tempo, eu fiquei tipo uns 3 dias no máximo, se eu não me engano, em Paris. E é uma cidade cara, não é uma cidade barata. Uhum. Eu não sei se é tão cara quanto Londres, mas Não, Londres é mais cara. é mais caro, né? Mas também, assim, na Europa é uma das cidades bem caras, Paris. Primeiro eu fui na Torre Eiffel, né? Que tem que ir. Você chegou a subir lá? Não, porque tinha um alerta de tornado, alguma coisa assim. Sério? Eu não cheguei, Caraca. mas eu Não, passei de novo em Paris, né? Tipo, ué, naquela aí já escola. é outra história. Não, subir na Torre Eiffel é muito legal. E você tem uma visão muito bonita da cidade também. Mas para tirar foto, geralmente o pessoal atravessa ali o rio, né? E vai para um lugar que é ali do outro lado, que fica cheio de gente tirando foto. Uhum. Mas eu aconselho a subir na torre, mesmo que seja caro. Tem um restaurante lá em cima que é caríssimo. Esse eu não comi. Mas só de você subir e dar uma vista na cidade, eu acho que já vale a pena. Se você não tiver dinheiro, tire uma foto ali do outro lado do rio, que também já vale. Mas a Torre Eiffel é um marco incrível da cidade. A Catedral de Notre Dame também, né? Que não fica muito longe ali, meio que no centro turístico ali de Paris, né? É que Uhum. Paris também é uma cidade grande, né? Você É não grande, é. consegue ir andando muito nos lugares, tem que pegar metrô e tal. Uhum. Transporte Mas público é bem funciona. organizado até. O metrô, achei meio. O pessoal meio baderneiro, assim, no metrô. Hum, Mas, de forma geral, é prático. Não é, é o metrô de Londres, mas é sim, prático. sim. Não, funciona muito bem. E não é uma cidade igual a Londres, que Londres é uma cidade, tipo, que a gente falou que é pequena, as ruas são pequenas, Uhum. e você pode ir andando em muitos lugares. Paris, eu tenho a impressão de que a cidade é muito espaçada, assim. Uhum. Não é uma cidade muito de pedestre, né? É uma cidade bem de carro, de. Assim, parece que ela foi mais planejada, na verdade, né? E você vê que as ruas são bem cortadas. A Paris passou por uma, não sei, acho que foi no final do século XIX, passou por uma reurbanização, né? Foi botada abaixo toda a cidade, construíram tudo novo. E você vê que até hoje está lá, os prédios parecem ainda muito novos, são muito bonitos. Mas é uma cidade que, assim, é grande, você tem que pegar muito metrô para ir de um lugar para outro. E também dar uma volta ali pelo Rio Sena é muito legal. Tem aquela ponte onde o pessoal, ali perto da torre também, onde o pessoal coloca os cadeados, né? De Uhum. vez em quando, como é muito turista, eles colocam os cadeados ali de casal e tal, e a ponte fica lotada de cadeado. Aí de vez em quando, não sei de quantos meses, vai o governo lá, a prefeitura, para arrancar tudo. E, Nossa, acabou, como? e aí acabou o amor, né? Porque eles botam É. ali, dado para sempre, mas a prefeitura remove. E fazer um passeio de barco pelo Rio Sena também vale a pena. Eu não cheguei a fazer, mas eu vi os passeios. Você fez? Fiz. Ah, sobre a Catedral de Notre Dame, eu fui 2017, 2018, e foi na viagem de 2018 que eu fui até a Catedral, e logo depois teve um incêndio lá, né? Acho que foi em 2019 daí. Foi assim, bem. Eu não cheguei aí depois do incêndio. Não sei se reconstruíram tudo, provavelmente sim. Mas assim, eu vi antes do incêndio. E depois ver aquilo queimando, sabe? Me afetou bastante. Foi bem triste, porque
é uma parte da história que queimou, né? Que morreu. É. Mas valeu muito a visita, adorei, tirei uma foto de corcunda de Notre Dame lá, fui bem dada aí pelos meus amigos, mas foi legal, gostei. Aí a gente tava falando do Rio Sena, do Rio passeio de barco. Tem alguns passeios que são bem românticos. Uhum. Mas só pra falar, a Catedral de Notre Dame ainda não tá aberta. Não tá ainda? Não, vai abrir esse ano de novo. Nossa, olha só, desde 2019, acho que o incêndio foi em 2019, né? É porque quando eu também fui antes do incêndio, é porque é uma construção muito cheia de detalhe, é uma construção realmente assim muito difícil de você reparar, de restaurar. Sim. Então demora bastante. Imagina todas aquelas gárgulas do Corcunda de Notre Dame queimando, gente. Partiu meu coração. Eu cresci assistindo o Corcunda de Notre Dame. Sei todas as falas, inclusive. Sério? Eu não gostava muito não do filme. Eu não sei se eu não tinha muita opção. Eu assisti pra caramba. É que no Diário Catarinense, que é o jornal de Santa Catarina, tinha um plano, uma assinatura que tu pagava um pouco a mais e tu ganhava 12 fitas de VHS de clássicos da Disney. E um deles era o Corcunda, foi o que eu mais assisti, eu acho. Acho que eu assisti uma vez, assim, meio forçado. Nossa, sei as falas, até as do Cabrito, nossa. Mas conta do passeio do Sena. Do passeio no Sena, tem várias opções. Tu pode optar por um passeio super romântico, que vai ter, tipo, vinho, champanhe, jantar. Ou tu pode optar por uma opção menos cara, que também é muito legal, porque a que eu fiz era à noite. Então tu vê a cidade de uma outra perspectiva, né? De dentro do rio. E tá tudo iluminado. Foi muito legal. E aí tem um áudio de alguém falando: a gente tá passando agora por prédio pela ponte tal, que foi construída no ano tal. Então tem um monte de informação, assim, um monte de informações históricas. Eu achei bem interessante, eu gostei bastante. E foi legal, apesar de não ter sido o mais romântico, até porque eu não tava sozinha, mas assim, achei bem aconchegante, bem interessante. A cidade é meio de tirar o fôlego mesmo, de você passear e você olhar e ficar maravilhado. Musiquinha, assim, tocando, musiquinha que a gente sabe que é de Paris. Foi bem legal. E outra coisa, assim, outro ponto turístico famoso é o Arco do Triunfo, né? Uhum. Que também é ali perto da torre, perto de Notre Dame, de tudo no meio daquela miolo ali. Dica, se você for passar a virada em Paris e você quiser ver fogos de artifício, a torre não é o lugar. Vá pro Arco do Triunfo. Que foi pra torre esperando que fosse um espetáculo padrão Copacabana, assim. Não teve um foguete. Eles só iluminam a torre, né? Só ilumina, mas toda hora a torre se ilumina, né? Tipo, a 1 hora ela se ilumina toda e pisca. As 2, as 3, enfim. Só se iluminou à meia-noite e passou batido. E tava cheio lá? Tava lotado, né? Cheíssimo. A volta para casa de metrô foi aterrorizante. Muito, muito tumulto. Mas foi bonito, assim. Sim. Mas se você quiser ver fogos de artifício, vá pro Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo, ele ali onde várias avenidas se juntam, né? Uhum. Então tem um trânsito bem fodido ali. E para chegar lá, para tirar foto, alguma coisa assim, você pode chegar lá por uma passagem subterrânea, né? Não sabe. Você atravessou a rua? Eu não sei se eu cheguei aí dentro. Aí lá no meio, tem uma passagem subterrânea. Certo, não achei a passagem, pensei, não vou me arriscar, morrer aqui, o translado vai ser muito caro. Sim, porque tem muito carro, é tipo uma avenida com várias faixas, muitas faixas de carro ali, e tem gente que atravessa ali correndo, você vê muito turista, mas tem uma passagem, gente, e pega essa passagem, e você também pode subir no arco, mas tem que pagar. Só para chegar ali embaixo não precisa pagar não, mas para subir nele tem que pagar. E é um arco... Assim, Arco do Triunfo tem vários lugares, né? É uma coisa romana, na verdade, né? Uhum. Ele foi construído pelo Amando Napoleão, né? Por causa das guerras que estavam ganhando.
porque geralmente esses arcos representam essas coisas, né? Tipo, Triunfo. assim, um triunfo. É. E ali perto, ali saindo numa dessas avenidas, é o Champs-Élysées, né? Sim. Que é a rua talvez uma das mais famosas do mundo. Assim, está para Paris como a Quinta Avenida está para Nova York. Sim. É. O Champs-Élysées também é uma das ruas mais caras da Europa, assim. Se você Sim. for comprar um apartamento ali, são muitos milhões de euros. E as lojas de grife de Paris estão basicamente concentradas ao redor dessa rua, se não nessa rua, né? Sim. Restaurantes muito bons também estão nessa avenida. Não poderíamos chamar de rua, né? Acho que a avenida fica... É, a Avenida Grande, né? É. E tem uma calçada também bem larga. Se você quiser dar uma passeada por ali, você vai ver gente, assim, de padrão bem alto. Muito turista também. Muito turista, muito brasileiro. Eu digo assim, gente de padrão bem alto, tipo, usando roupas muito caras, sabe? Você vê, assim, de coisas realmente, de novo, né? De filme, você vê, assim, Nossa, bem estilosas. é Isso você vê por Paris inteira, assim, bastante. Não verdade. tem só isso, não se engane, é uma cidade bem internacional, então é bem misturado tudo, mas você vê gente muito estilosa em Paris, assim. Do que eu lembro dessa avenida, assim, da Champs-Élysées, que mais me marcou foi a comida. A gente foi em um restaurante lá. Como eu já comentei em outros podcasts, eu sempre reservo uma noite, uma refeição da viagem para ser bem autêntica e poder dar uma extrapolada, nada absurda também, no valor, porque geralmente eu tenho, tipo, um orçamento que eu posso gastar por dia e tento não extrapolar muito daquilo. E se sobra, no outro dia eu posso diferenciar um pouco, mas enfim. Eu tenho um dia que eu posso ter uma refeição bem original e, quem sabe, mais cara. Nem sempre precisa ser mais cara, né? Mas nesse caso, foi um pouco mais cara e não me arrependo. Foi delicioso, assim. Foi Sim. uma das melhores refeições da minha vida. Vem pouco. A gente é acostumado com prato de pedreiro, assim. As porções francesas são menores. Pequenas. Mas é pra te deixar já com gostinho de quero mais, assim, porque é muito... O meu orientador, ele era francês. Quer dizer, não é mais meu orientador. Ele sempre falava assim, que aqui na Alemanha também as porções são bem grandes. E ele falava assim que na França eles não se importam muito com o tamanho da porção, desde que a comida seja de qualidade. Ao contrário da Alemanha, ele diz. Os franceses são bem chatos assim com comida. É uma coisa assim que eles prezam bastante por qualidade. Então, você vai conseguir encontrar uns restaurantes muito bons por um preço em conta. E até no Champs-Élysées, eu também comi lá um menu degustação, assim. Tem restaurante chiquérrimo, caríssimo, eu também mas não... tem uns que você consegue pagar. E não me arrependo. Não foi, assim, absurdamente mais caro do que os outros, mas valeu a pena pagar esse pouquinho a mais. E eu tenho a impressão, assim, que os franceses, as porções são pequenas, mas eles já comem antes. Eles comem com os olhos, assim. A apresentação do prato é toda requintada, é toda pensada nos detalhes, assim. Até se tu for em um lugar mais barato, que foi o meu caso em basicamente todas as outras refeições, o prato é muito ajeitado, assim, é muito bonitinho, sabe? E tipo, na França, em Paris ali, você também... Eu lembro que eu comia muito em bistrô, que são aqueles restaurantes pequenos, assim, né? Que é meio um café-restaurante, assim. Eles têm muito menu de almoço, que era barato. Na época, já tem 10 anos, hoje tá mais caro. Mas na época tava assim, entre 10 e 14 euros. E vinha um prato, às vezes vinha uma sobremesa, geralmente era creme brulee, né? Eu gosto de creme brulee. É muito bom. E vinha também uma taça de vinho, geralmente. Era Nada assim, nenhum vinho caríssimo, um creme brulee top, mas tudo gostoso, sabe? Sim, sim. E, no geral, eu comia barato em Paris também. Eu acho que, no geral, assim, era 10 euros. Eu fui em 2018, nessa vez que eu tenho mais pra contar sobre. Então, faz tempo já, mas talvez ainda dê pra comer por menos de 15 euros. E, assim, muito boa a comida.
em Londres, né, nessa Eurotrip, eu vim de Londres para Paris, e a comida de Londres, assim, não é o que me ressalta da cidade. Ai, a culinária, mas Paris aí trocou completamente, assim, sabe? Porque Paris, sim, a culinária tá ali no top atrações, eu acho, porque é divina. Os queijos também são muito bons. Acho que comida de padaria também é muito boa. Os croissants Eu são outro nível. não gosto de pão, gente, então eu não sou É. padeira, mas... As baguetes você encontra também muito comida barata, tipo um sanduíche de baguete que eles vendem. Em muitos lugares também dá pra você conseguir. Eu lembro que eu comi escargot num desses menus. E foi também assim, tipo, 14 euros, 12 euros, uma coisa assim. Uhum. E foi interessante. Mas, como a gente falou, os pratos as porções são pequenas, não são muito grandes. Mas tipo assim, vai preparado, com o teu coração aberto e Sim. experimenta, porque realmente tu não vai se arrepender, sabe? As porções são pequenas, mas são suficientes, eu acho, assim. É. Porque, a não ser que você queira comer de... Vai rolando. Eu fiquei satisfeita, mas se tivesse mais, era tão bom que eu ia comer, sabe? Era muito gostoso. Não, eu acho que a gente come muito por gula também. Talvez Sim. a gente ficasse satisfeito com menos, mas era tão bom que eu ia comer Era tão 3. gostoso, E eu lembro também de ter muito negócio de macarrão, né? Que são aqueles doces que parecem uns biscoitinhos, assim. Eu gosto muito também. Eu não vejo muita graça, mas lá em Paris tão pouco achei incrível, assim. Mas eu lembro que tinha uma loja que vendia macarrão. Eles vendiam em vários lugares, mas tinha uma loja que vendia só isso. Uhum. E a loja vendia, assim, tinha vitrine de macarrão como se fossem joias. Você passava na frente da loja, ela estava assim dentro de, sabe, de uns vidros, assim, os macarrões, e vendia nos pacotinhos pequenininhos, e eram, assim, caríssimos. E eles têm uma cultura de macarrão que eu, assim, eu sabia que era um doce francês famoso, mas lá é uma coisa assim, macarrão, sabe? E assim, pra mim é um doce como qualquer outro, sabe? Eu gosto bastante, mas não nessa loucura, assim. Eu Sim, gosto. eles são bem obcecados no E tu macarrão. tomou bastante vinho e champanhe lá? Champanhe não, mas vinho eu tomei bastante. Eu não tomei muito vinho, eu tomei mais champanhe nessa viagem. Até por virada do ano. Champanhe mesmo era aqueles espumantes. Porque o champanhe é caro. Eu tava rica. Paguei do caro. Provavelmente foi espumante, mas... Não, comer em Paris é muito bom mesmo. É. E os cafés também, né, são bem legal. Tem várias comidas boas também lá. E é bem típico de Paris, você vê bastante café por todos os lugares que você vai. Mas tem um café chamado Café de Flore, que é um café bem famoso, onde ia o Pablo Picasso, onde ia Herbert Hemingway. Então, pessoas famosas. Foi. Hã? Eva Schneider também foi quando ela Eva Schneider. em Paris, quando ela tava fazendo de nazista. Que também virou um ponto turístico também esse café, né? Sim. Pode ficar bem cheio, então. E também tem um prédio novo em Paris que chama Philharmonie de Paris, que fica na Cidade da Música, mas é um lugar de arte lá em Paris. E é um prédio, acho que foi inaugurado tem poucos anos, que é bem legal de ver. Ele tem uma arquitetura bem diferente, com várias curvas, assim, é bem único. E lá dentro tem espetáculos musicais também, se você tiver interessado. Aliás, coisas musicais e culturais em Paris, eu não sei onde tem mais, se é em Londres ou em Paris. Assim, é uma cidade realmente muito vibrante, acontece eventos o tempo todo, eventos de moda. Eu não sou muito vidrado em moda, mas assim, Paris é o centro da moda e você vê isso nas ruas, assim. Sim, concordo. E você vê, assim, os jovens se vestindo muito estilosos, muito assim. Sim. Realmente. Paris não é o resto da França, não é igual a Paris. Paris é muito único, assim. Sim, e tipo, tô no mesmo barco que tu, eu não sou vidrada em moda, não tenho nada assim que me fascine nesse âmbito, mas eu só imagino assim, pra quem ama moda, pra quem é ligado em moda, deve ser uma viagem à parte pra Paris, né? Sim. Ver todas as tendências, tu vê na vida real ali. A gente vê as tendências da moda em revista ou
na internet, mas lá, assim, é tipo, tu tá num desfile de moda ao vivo, no meio da É rua. verdade. É É verdade. assim mesmo. É. E ali também no Rio Sena tem uns negócios que eles chamam de Le, Bu, Le Bouquiniste, uma coisa assim, eu não lembro como chama em francês. Mas que são umas barraquinhas que vendem livros. São os Hum, vendedores de livros, você vê bastante ali perto do Sena, que eles vendem livros antigos e cartões postais antigos. É como se fosse um sebo, uhum. mas é uma barraca. E você pode encontrar. Uma banquinha de jornal do Brasil, né? Mas um padrão. É, daquelas antigas, né? Que vendiam um monte de coisa antiga. E, e vende assim, você encontra relíquias ali, sabe? Você encontra os cartões postais ali da Segunda Guerra, umas coisas assim que você não encontra em lugar nenhum mais. E por um E preço barato. eu lembro que ali, logo depois da torre, tem um carrossel ali, bem bonito também. E tem um churros famoso ali, sabe? Ah, sério? Não sei. Eu não sei se é churros. Ah, não, crepe, sorry, pessoal. Crepe. E muito bom também. E é E claro, ali também por perto fica o Louvre, né? O Museu do Louvre. sim, a gente não pode esquecer de falar do Louvre, né? O Que Louvre, se tu não quiser entrar, só a arquitetura dele por fora já é fantástica. Mas dentro não tem nem como descrever, assim, tu vê quadros maior do que as paredes da minha casa, assim, sim. gigantescos. E também, assim, é no nível. Não vou dizer que é no nível do Museu Britânico, mas tá ali perto, que é enorme, né? Sim, é enorme. Eu acho só que, é claro que é voltado para outro ramo, assim, é mais pintura, né? É Mais mais arte, né? visual, no caso. E mas é maravilhoso, assim. É. Eu, se for escolher entre ir para um museu de arte ou um museu de história natural, eu vou preferir ir pro de história. Mas mesmo para mim, assim, foi fascinante. Se tu prestar atenção nos detalhes das obras, assim, é incrível. A Mona Lisa tá lá, né? É provavelmente a sala onde tá mais lotado, é a Mona Lisa. Claro que eu tirei uma foto com a Mona Lisa, né? Porque Sim. eu sou clichê. Tu chegou aí no Louvre? Eu fui, mas eu fiquei, tipo, metade de um dia, talvez, e acho que você pode ficar uma semana lá dentro também. Sim. A gente deixou pra ir no Louvre no último dia. A gente tava indo pra Bélgica de ônibus nesse mesmo dia. E aí aconteceu uma tempestade, uma chuvarada. A gente tava perto da torre. E assim, a gente vê o glamour de Paris. A gente não imagina que tem perrengue, assim, né? A gente tava perto da torre. Sabe o que é ficar atolado no barro? Não, Bota toda cheia de barro. Nossa, foi horrível. Aí a gente chamou um Uber, veio tipo uma BMW super chique. Eu com o pé todo sujo de barro. A gente tava no maior pressa, assim, pra conseguir ir no Louvre e conseguir pegar o ônibus, porque a chuva atrapalhou bastante a gente. Então eu acho que a gente deve ter ficado umas 2 horas só dentro do Louvre. ah, é pouco Com tempo. certeza estaria e ficaria muito mais tempo. É. Mas é bom pra ver que Londres também tem perrengue, né? A gente pensa que é só no Brasil. Não, tava atolada lá em Paris. Nossa, coisa mais chinfrim. Tem várias obras famosas lá, né? Tipo a Mona Lisa, a Vênus de Milo, né? Também aquela estátua Sim, grega, também tá lá. sim. É romana, na verdade. E outra coisa que é ali perto é o Palais Garnier, que é a ópera de Paris. Uhum. Você chegou aí lá por perto? Não cheguei aí dentro, mas a gente passou por perto. É, eu também fui só por fora. Que na verdade é a ópera que é a inspiração para o Teatro Municipal do Rio. Uhum. Então é muito parecido, né? Só que o Teatro Municipal é menor. Sim, Assim, mas assim, parece, é parecido, mas realmente, se tu conhece o Palácio Municipal, mesmo se tu não souber onde tu tá, tu vai olhar e tu vai pensar, nossa, parece o Palácio Municipal. o Porque Teatro Municipal. Teatro Municipal, desculpa. Parece uma miniatura da Ópera de Paris, assim. Uma Uhum. versão menor, reduzida, assim. Versão brasileira. É a versão brasileira. E ali também, meio que por perto, tem o Jardim de Luxemburgo, que é um parque bem famoso também de Paris.
E é bem bonito lá, assim, é meio que ele mistura com aqueles parques franceses, né? Aquela paisagismo francês com britânico também, é meio misturado, então assim, é meio bem único, mas é bem bonito, é bem grande, uma área verde bem grande, se tiver um dia de sol, eu aconselharia ir lá, também fica bastante lotado, mas ainda assim é um lugar bem legal. Um jardim ali perto do Louvre, que é Jardins das Tulheirias. No meu francês seria Jardin des Tuileries, que é muito bonito também. Tem um monte de, assim, é muito bem cuidado. Eu fui, era no inverno, nem tava tão bonito. Imagina ir lá numa primavera, assim, ou verão. Mas valeu a pena também. Então, é bem pertinho do Louvre. Eu lembro que é só atravessar assim, uma rua e aí já chega no jardim. É bem Tem até diferente. as direções aqui. Que vale a pena a visita também. Eu gostei. E o Jardim de Luxemburgo, que também não fica longe do Louvre, também é meio bonito. E ali perto dele ainda tem um monumento chamado Panteão, que Uhum. é, que é uma arquitetura neoclássica, e ali dentro estão sepultados várias pessoas famosas. É também um ponto turístico bem legal de ir. Assim, o que eu acho também é tipo a Marie Curie, por exemplo, ela tá, que era uma pesquisadora, né? Uma Uhum. física química, ganhou até o Nobel. E ela era polonesa, mas ela ganhou a nacionalidade francesa. E ela está sepultada lá. E uma coisa assim dos monumentos franceses, tipo o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, Uhum. o Louvre, a Ópera, todos esses lugares, o Panteão, são coisas assim, até alguns shoppings que você entra, são é grandioso, assim, são construções enormes e muito bonitas. Uhum. Eu acho Paris, assim, é meio que uma grande galeria de arte, assim, tipo, quem é o Império Francês antigo pensou assim, vamos gastar muito dinheiro aqui nessa cidade. E Mas olha, vamos de boca aberta. você fica mesmo de boca aberta, é uma cidade muito, muito bonita. E um lugar que eu gostaria muito de ter ido, mas eu não fui, apesar de eu ter escrito parte do meu livro da Eva Schneider relacionada a isso, mas são as catacumbas. Tu chegou aí? Não fui. Tem uns passeios pra lá, né? Sim, tipo, teve uma época que eles tinham que expandir a cidade, tinha muitos cemitérios que estavam no meio do caminho. Teve muitas pestes e pandemias e coisas assim no passado. Então tinha cemitérios enormes. E Paris também é uma cidade muito antiga, né? Então tinham esses cemitérios considerados sagrados, mas com a expansão da cidade, eles não tinham onde colocar esses restos mortais, porque dentro do catolicismo tu não pode só chegar lá e construir outra coisa. Então a solução que eles encontraram foi colocar no subterrâneo, construir. Eu acho que eles já usaram algumas galerias prontas, mas talvez construíram algumas galerias e eles colocaram todos esses ossos lá. E tem muitas partes dessa galeria, dessa coisa underground, que eles fizeram assim esculturas com os ossos, com os crânios. E eles são todos organizados de uma forma assim bonita, esteticamente falando, sabe? Mas é Então bem macabro, né? é bem macabro, mas eu acho que eu queria ir. Eu acho que eu também acho que eu Acho que gostaria de ir. tu não. Mas, não sei, parece um lugar bem macabro. Eu acho que seria interessante de fazer um passeio por ali. E são quilômetros e quilômetros de galeria de ossos, de crânios, desses antigos parisienses. É muito interessante, eu acho demais, assim. É um número absurdo. Eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro, eu li sobre isso e, assim, é de tu ficar de boca aberta. Uhum. Gente, muita gente morta. Realmente. A fundação da cidade, os primeiros registros é do século 3 a.C. Então, quando eu falo tem milênios, eu tô certa. É bem antiga. É muita história, né? E outro lugar que eu queria muito ver ali em Paris, que eu não cheguei a ver, que é um pouco mais longe, que também é famosíssimo, é o Palácio de Versalhes, né? Uhum. Que foi a morada do rei, dos últimos reis da França.
E hoje é um museu. E assim, foi outro lugar que eles investiram muito, Uhum. muito dinheiro. Assim, pelas fotos, pelos vídeos que eu vejo, é um lugar magnífico. Os jardins são lindíssimos. E era um palácio, mas vivia muita gente lá dentro. Era quase como um cortiço. É um cortiço. Tem muitas famílias inteiras moravam lá, mas a aristocracia francesa Uma corte enorme, né? Que vivia ali. gigantesca. Eu não fui também. E outro lugar que atrai muitos turistas para Paris é a Disney de Paris, né? Que eu também fui. Mas muita gente vai. Mas eu acho que a Disney da Europa é meio flop, não é? Eu acho que se eu pudesse escolher entre ir para Paris para ir para Disney ou para os Estados Unidos, eu ia para os Estados Unidos. Mas se tu tá lá e se tu gosta desse ambiente de parque, eu iria. Se eu tivesse Não, eu também iria, só pra ver como é. Mas é claro, a original é sempre original, né? Sim. Mas o pessoal diz que, tipo, a do Japão, de Tóquio, parece que é muito boa. Mas parece que a da França não é assim, lá essas coisas. E a pessoa que é casada com um cara que trabalha com marketing, que no caso sou eu, ele tava contando, o meu marido, que quando ele tava estudando marketing internacional, ele tava falando, eles aprendiam assim sobre a cultura de cada país e algumas estratégias que se aplicam em um país jamais podem ser aplicadas no outro. Por exemplo, uma das marcas da Disney dos Estados Unidos é a alegria, todo mundo sorrindo, todo mundo sendo gentil, é aquela alegria contagiante. E aí, eles abriram o parque em Paris e os empregados do parque, todos, né, na mesma vibe, todo mundo feliz. E tá, a primeira semana, explosão, todo mundo queria ir conferir, foi bem movimentado e começou a decair o movimento. E o pessoal começou a comentar, os franceses falaram assim, olha, eles estão, eu só consigo pensar a expressão em inglês, mas eles estão com algum plano, assim, com alguma trama, porque eles ficam rindo o tempo todo. Se tu tá rindo, é porque tu tá com alguma segunda intenção, sabe? E todo mundo no parque tava muito cheio de sorrisinho, então eles, não, eles estão com alguma segunda intenção, isso aí não tá certo. E os franceses começaram a parar de ir. Então eles tiveram que adaptar a estratégia deles de receber o turista pro público francês, embora não seja a maioria do público seja realmente francês que vai lá, a gente, todo mundo, mas foi uma coisa que sim, eles tiveram que adaptar, porque o francês é mais seco e não todo cheio de sorrisinho, assim. Aqui na Alemanha também é assim, não é muito de sorriso, assim. Eu já percebi, assim, que, tipo, eu rio muito, né? Eu falo muito rindo e tal. E eu já percebi que quando você é muito assim de rir, ou de não meio fazer piada das coisas, não levar tudo a sério, os alemães acham que você meio que não tem um senso crítico, sabe? Que você é meio... Não te leva muito a sério, assim, sabe? Que a gente pode ser muito crítico, a gente pode levar as coisas bem a sério, mas a gente também tem senso de humor. Exatamente. É uma coisa que a gente não espera que eles aprendam logo, mas a gente espera que um dia eles evoluam, né? Esse é um pouco ruim, assim, da Europa, mas... Mas é interessante que é uma visão nossa, mas é uma visão, assim, cientificamente comprovado por várias áreas, né? Que realmente eles não são todo do sorrisinho frouxo igual a gente, assim. Não são. Não. Mas você tem mais algum lugar de Paris que você... Deixa eu ver aqui a minha lista. Eu acho que é isso. Eu acho que são também os pontos principais de Paris que eu tenho. Tu chegou aí no Moulin Rouge? Como? Moulin Rouge? Não. Não fui também, mas a gente passou pela frente. É bem interessante. Assim, achei que fosse maior. Tem muita coisa pra ver em Paris. Assim. Eu acho que você pode ficar uns 10 dias em Paris e ainda tem muita coisa pra ver. Eu concordo. Não é uma cidade assim que eu amo. Eu acho que realmente é uma cidade muito bonita, a comida é muito boa, mas não é uma cidade assim que, tipo, que tá na minha lista de preferida, sabe? Não tá na minha lista também, não. Tá bem atrás, assim, das minhas cidades. Se eu fizer uma lista de cidades europeias, não tá nem no top 5. Eu acho bem overrated. É a minha vibe.
Eu já gosto de gente com riso frouxo. E que na Europa é difícil de encontrar, mas tem lugares que eu me sinto muito mais à vontade do que em Paris. Sim. Eu acho que vale a pena ir, com certeza, pelo menos se você tiver a oportunidade de ir a Paris, eu iria de novo também. Também iria de novo. Mas, tipo, entre Paris e Londres, 1000 vezes Londres, a gente já falou. Vou pela 10 vezes Londres e nenhuma para Mas são Paris. cidades muito diferentes, assim, é como preto e branco, assim. São. Sabe que Paris me lembra um pouco Roma? Não sei porque, assim, as minhas memórias se confundem, sabe? A gente tava falando agora do Arco do Triunfo, eu lembrei eu andando em uma rua e aí eu pensei, não, mas isso era Roma, não era Paris. Aham. Muitas Laridades. Pô, obrigada. Mas o pessoal também eu nunca fui a Roma. Eu quero muito ir. Todo ano eu falo que vou, nunca vou. Dizem que é uma cidade muito, muito bonita também. Sim, a gente tem que fazer um episódio sobre Roma, porque eu passei 10 dias em Roma, foi Cara, Roma de cabo a rabo, e foi, claro, vamos fazer então Roma. voltaria pra Roma antes de voltar pra Paris, com certeza. E para terminar o episódio, você tem alguma coisa para indicar para quem tá indo para Paris aí, para França? A minha indicação é reserve uma noite pra ir em um restaurante que tu vai gastar um pouquinho mais do que tu tá gastando. Assim, se tu já é rico e tá gastando um monte, continua fazendo isso, mas se tu, assim, eu tô viajando, não quero gastar muito e não vou gastar com comida, vou querer gastar com passeio, mas é um passeio gastronômico, assim, tu comer uma boa comida francesa, então é a dica. É uma boa indicação. Mas tem essa experiência, porque ir para Paris sem comer a alta gastronomia francesa é um desperdício. Eu vou indicar um filme nesse tema de Paris chamado Maria Antonieta. É um filme de 2000 e não sei se é 6 ou 2008. É com a Kirsten Dunst, que é a atriz principal. É um filme da Sofia Coppola. Parece que é um filme eu gosto bastante. Foi um filme assim meio criticado porque ele conta na verdade a história da Maria Antonieta, que ela veio da Áustria para casar com o rei da França e foi viver em Versalhes com ele lá. E para ela assim foi um choque a questão de toda a etiqueta de Paris, de como os franceses viviam na corte. Então ele conta essa história. Claro assim, não é super histórico, o filme é bem assim, tem uma estética bem moderna, vou dizer. Ele até mistura tipo umas coisas modernas com as históricas, então é bem interessante. É uma visão bem única. E não é um filme assim que eu acho que você não pode levar tanto a sério do ponto histórico, mas é um filme bem legal. E tem uma estética muito única, né, como eu falei. Mas, se a gente quiser um fato histórico, realmente fato, sobre a Maria Antonieta, é a princesa Leopoldina, que foi casada com Dom Pedro I, ela é sobrinha neta da Maria Antonieta. Ah, sério? Sério, ela também veio da Áustria. A história da França também tá muito vinculada com a do Brasil, né? Sim. É Tá. muito misturada. Principalmente depois de Napoleão. As reais europeias, que a gente pode dizer que a gente teve uma família real europeia por causa de Dom João, elas são tudo mescladas, assim, né? Casamentos arranjados. E a França foi a maior. Um francês foi o maior culpado, não culpado, mas maior. Vamos falar culpado pela família real ter se mudado para o Brasil, né? Se não fosse a invasão napoleônica em Portugal, a família real nunca teria se mudado para o Rio. Sim. Então, obrigada, França. Obrigada. E esse filme, ele se passa ainda na época da França absolutista, mas é no momento assim que começam as revoltas contra os reis. E é uma época, um tempo da história assim, muito interessante, toda essa época, né? Uhum. E mostra assim como era a vida dela ali quer dizer, do ponto de vista do filme ali é meio que um dramão, uma novela assim,
no Curtiço do Versalhes. em Versalhes, né? Como ela tava ali, como era a vida dela ali. Mas é interessante, é um filme bem legal. Não é uma aula de história, não é, como eu falei, mas é muito interessante. Isso aí, então tá, gente. Vão pra Paris. Conte pra gente nos comentários o que vocês acharam de Paris. Segue a gente aqui no Spotify ou onde você estiver seguindo a gente, escutando. E segue a gente também no @podcast Vagabundos no Instagram. Que E lá se você fica sabendo dos nossos episódios. pelo Apple Music, por favor, nos deixem saber, porque a gente acha que a gente tá com problema por lá. Avisa pra gente se vocês estão conseguindo ouvir lá na Apple. Então tá bom, é isso aí. Até a próxima. Beijo, bye bye.